Eu ia trazer um caso, mas eu não contive e trouxe um monte, né? Mas todos relacionados aí, tá? Então, o caso que acabou me despertando a interesse foi um caso de uma perfuração, né? Secundária aí uma úlcera, mas acabei trazendo outros que tiveram os mesmos achados, enfim, que todos estão relacionados, tá bom? Bom, eu acho que, assim, para começar, como a gente estava falando, que todo mundo trouxe casos de trato gastrointestinal, é desafiador e é uma solicitação muito frequente na nossa rotina, né? Então, as queixas do trato gastrointestinal são muito comuns na nossa rotina. Então, suspeita de gastroenterite, suspeita de corpo estranho, suspeita, né, de doença intestinal inflamatória. Então, elas são muito comuns. Então, a gente faz muito ultrassom com a intenção de avaliar, tá, o trato gastrointestinal. No caso das úlceras e da perfuração, eu acho que traz aí uma importância pela gravidade, né? Se a gente estiver falando de úlceras, realmente é grave, mas, assim, a possibilidade de isso evoluir para uma perfuração traz muita gravidade, né? Então, esses diagnósticos não podem passar desapercebidos, né? E a úlcera gástrica, enfim, até a perfuração, ela pode ter um sinal clínico inespecífico, então dor abdominal, né, por exemplo, vômito, e aí pode começar com alguma coisa bem leve e progredir para quadros bem graves, né? Então, aí uma importância clínica desses casos, né? E depois, né, como a gente sempre fala, a ultrassonografia está super disponível. Então, a gente faz milagre com ultrassom, né, eu acho. Eu estava assistindo recente uma palestra e a gente faz diagnósticos que só a gente na veterinária faz, a gente tira sangue do ultrassom, né, porque a gente tem essa disponibilidade, por a gente ter essa prática, né, por a gente se esforçar tanto no exame de ultrassom para os nossos pacientes PETs, né, que muitas vezes não vai ter ali rápido disponível, falando tanto de disponibilidade quanto de custo de ir para um próximo exame de imagem, né, de uma tomografia, enfim, até de uma ressonância, tá? Bom, vamos falar um pouquinho por que as úlceras acontecem, né? Nos cães, né, o uso de anti-inflamatório não esteroidal, então meloxicam, que mais? Eu não sou muito boa de nome de remédio, né? Mas os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são a causa principal de ulceração do trato gastrointestinal, né? No gato, a gente tem logo em seguida ali o linfoma, né? Que é uma causa bem frequente também na espécie felina, tá? A gente também pode ter a úlcera por uso de corticoide, a gente pode ter por outros tumores também, como adenocarcinoma e leiomyosarcoma. Secundária, as doenças intestinais inflamatórias, então aí a doença intestinal inflamatória eosinofílica, a doença intestinal linfoplasmática, enfim, qualquer uma delas, né? Corpos estranhos podem levar a úlceras, e depois a gente vai falar das perfurações também. Os traumas, e aí a gente pensa nos traumas tanto perfurantes, né? Então, por exemplo, uma mordida de um cão que pode lesionar, né, a ácido intestinal, tanto quanto os traumas de impacto mesmo, né, que podem alterar a vascularização ali da região, tá? A doença renal crônica, né, que é bastante comum até, sim, mais comum até um número maior aí na espécie felina, né? Então, eles podem ter também alterações no trato gastrointestinal por causa da uremia, né? O mastocitoma é um tumor que produz a histamina e que acaba também causando a úlcera, né? O gastrinoma, que também acaba aumentando a secreção aí, né? E provocando a úlcera, né? As hepatopatias graves, choque, isquemia, infecções, a gente tem várias outras causas também, tá? E aí a gente pode também pensar na sequência, né? Quais são as etiologias das perfurações? Uma básica é a progressão da úlcera. Se essa úlcera não for tratada, se o tratamento não for efetivo da úlcera, ela vai acabar evoluindo para uma perfuração, né? Eu lembro que até recente eu mandei um vídeo para a Ana, falei, Ana, você acha que isso é uma úlcera no duodeno? Ela falou, Fê, tá para romper, né? Tá para perfurar. Então, assim, para uma próxima etapa, né? As deficiências cirúrgicas, que para mim são bem chatas, né? Porque é um abdômen bem alterado, né? Já teve a manipulação, normalmente já tem um abdômen difícil e a gente vai ter que achar
essa perfuração ali no meio de uma região de cirurgia, né? Os corpos estranhos perfurantes, né? O trauma abdominal, de novo, os que perfuram e os que acabam alterando a vascularização pelo impacto. As neoplasias, que a gente já falou, né? Então, um caso que eu vou trazer para vocês é um paciente, um felino com linfoma, né? Que acabou tendo as alterações todas de parede de alça intestinal e acabou evoluindo para uma úlcera e uma perfuração. As doenças obstrutivas graves, então, por exemplo, um corpo estranho que cause doença obstrutiva, né, um processo obstrutivo total, pode levar, por exemplo, a uma isquemia dessa parede, né, intestinal e, por consequência, necrose e, na sequência, a perfuração dessa alça. Então, as doenças obstrutivas também podem levar a perfuração, tá? Causas iatrogênicas, né? E uma pancreatite grave também, né? O próprio suco pancreático, ele pode sair digerindo tudo ali em volta, inclusive causar uma perfuração no trato gastrointestinal, tá bom? E aí, qual que é o achado dessas úlceras, né? Eu vou falar que, assim, quando a gente vê esse defeito aí que a gente vai falar, a gente não tem dúvida de que é uma úlcera, né? O difícil para mim é achar, né? Porque o trato gastrointestinal tem gás. A gente sabe que a gente não consegue avaliar todo, por exemplo, o estômago, né? Então, a gente sabe que o exame de eleição para avaliação de estômago e pesquisa de úlcera é a endoscopia, né? A gente vai dar o nosso melhor quando a gente vai fazer um exame que a gente suspeite de úlcera, ou que o clínico suspeite de uma úlcera, né? Então, a gente vai fazer de tudo para encontrar. Mas a gente vai ter limitação, né? Se um gás entrar na frente, enfim, se a gente tiver uma região com conteúdo alimentar que atrapalhe. Então, assim, o difícil não é ver a lesão e saber que ela é uma úlcera. O difícil é achar a lesão, tá? Então, a gente vai ver esse defeito, que parece uma cratera ali, né? Então, a gente vai ver a mucosa lesionada, então essa mucosa, ela vai estar defeituosa e vai estar expondo ali submucosa muscular, né? Até expor a serose e virar uma perfuração, tá? Um outro sinal bem clássico são as microbolhas, né? Essas microbolhas hiperecogênicas, que são gás ali entremeando nas camadas mais profundas. Então, outra vez, né? O gás ele tem que ficar ali só no lúmen. Se ele entrar na mucosa, se ele entrar na submucosa, na muscular, a gente tem realmente uma úlcera, tá? Lógico que a úlcera ela não acontece do nada, né? A gente tem todo um processo inflamatório, toda uma causa que leva à úlcera. Então, normalmente, além da úlcera em si, a gente vai ver alterações na parede relacionadas à alteração inflamatória, que não só a úlcera. Então, a gente vai ver um espessamento da parede gástrica, né, ou um espessamento da parede intestinal, tá? Essa inflamação, ela pode levar à perda de estratificação, assim como as neoplasias também podem causar o espessamento e a perda de estratificação, né? E a neoplasia, assim como a inflamação, levar à úlcera, tá? E as massas, né? Que podem entrar aqui como uma neoplasia, né? Que vão causar o espessamento, a perda de estratificação, a exposição, de novo, das camadas mais profundas e a úlcera, tá bom? Gente, só queria lembrar que eu saí falando já do conteúdo e não expliquei. Quem tiver pergunta, eu não estou conseguindo ver vocês aqui, mas a gente está com o chat aberto. E vocês que têm dúvidas, coloca a mensagem no chat, que o Renan está aqui nos ajudando. Ele vai ler a pergunta e a gente vai respondendo durante a apresentação aqui dos casos. Se vocês também tiverem, né, quiserem esperar para o final e fazer as perguntas juntas, não tem problema. No momento que vocês quiserem, podem interromper a gente, que a gente está aqui para responder as questões, tá bom? Bom, os achados secundários, né? Eu acho super importante, eu bato bastante na tecla de a gente perceber os sinais secundários de todas as doenças, né? Então, assim, a gente pode comer bola de não achar, né? A gente pode se perder durante o exame e não achar a causa principal, mas se a gente der atenção para os achados secundários, que muitas vezes são mais de um, né? A gente vai ficar atento a procurar a causa. Então, por exemplo, eu vi uma gordura mesentérica reativa, eu vi uma peritonite focal, eu preciso saber a causa, né? Ela pode ser realmente secundária a uma úlcera, uma perfuração gástrica, ela pode ser secundária a um paciente que passou por um processo obstrutivo de uma obstrução de uretra, pode. Então, a gente tem várias causas, mas assim, você pode até perder por um momento qual é a causa, você pode até, né, dar uma, assim,
passar desapercebida num primeiro momento, mas se você der atenção aos sinais secundários, você vai procurar a causa. E normalmente você vai ter sucesso aí no seu exame, tá? Então, a peritonite focal, né, é um achado bastante importante quando a gente tem as úlceras gástricas, tá? Então, a inflamação ali do estômago, do intestino, vai acabar se estendendo para o mesentério e a gente vai ter essa gordura hiperecogênica. Assim como a gente também pode ter um líquido inflamatório, né, ao redor desse segmento intestinal ou desse estômago inflamado, tá? E lógico, né, vai estar tudo inflamado, eu posso ter a peritonite, eu posso ter o líquido, a efusão peritoneal, e eu posso também ter as linfonodomegalias, né, as linfadenomegalias. E normalmente essas são regionais, então se eu tenho, por exemplo, uma úlcera no estômago, o linfonodo mais provável que esteja reativo ali é o gástrico. Se eu tenho uma úlcera no duodeno, mais provável que eu tenha um linfonodo pancreatoduodenal reativo, tá? Então aí a gente também procura ali na região esses linfonodos para ver se eles estão reativos ou não, tá? E uma outra coisa que é bastante importante, né, que a gente acaba vendo com bastante frequência, é a distensão ou a redução de às vezes distensão e redução de motilidade do trato gastrointestinal, né, que a gente chama de ilho paralítico. Então, muitas causas levam ao ilho paralítico, né? Então, um paciente num pós-operatório que teve uma laparotomia, um paciente com pancreatite, e um paciente com úlcera também, né? Ele pode ter, por toda essa questão aí inflamatória, ter o ilho paralítico, tá? Então, a gente começou a ver a alça distendida, estômago com líquido, redução de motilidade, a gente também tem que se ligar que tem alguma coisa acontecendo e procurar a causa, tá bom? Bom, eu não quis trazer só o meu caso, os meus casos no fim, né? Porque para mostrar a importância disso mesmo, né? E aí, outra vez, né? A gente tira leite de pedra com ultrassom. E não só a gente aqui no Brasil, acho que isso é mundial mesmo, né? Então, eu trouxe, por exemplo, esse trabalho, né? Que é o diagnóstico aí de úlceras em gatos. Então, eles também trazendo aí casos, né, que eles conseguiram fazer o diagnóstico de úlceras gástricas e intestinais. Aliás, eles acharam úlceras no estômago, no duodeno, jejum e até na válvula ileococólica, achei bastante interessante, né? E uma coisa muito bacana desse trabalho foi eles falarem, né, que eles tiveram um sucesso bem grande de achar essas úlceras, né, nos gatos, e eles trazem uma das possibilidades do fator de sucesso aí de fazer o diagnóstico dessas úlceras para o fato de eles usarem os transitores lineares nesses gatos, nesses pacientes felinos, né? Então, nos pacientes felinos, a gente consegue praticamente fazer o exame inteiro com ultrassom, com transitor linear, né? Que traz para a gente bastante resolução e a possibilidade desses diagnósticos mais finos, né? Então, eu achei bastante bacana, porque a gente tem trabalhos, né, anteriores a esse, incluindo uma população de cão, de gato, enfim, com um sucesso no diagnóstico de úlcera muito menor. Né? Então, provavelmente, né, esse autor desse artigo que traz a possibilidade de o uso do transitor linear ajudar a ter uma taxa de diagnóstico maior aqui de úlceras, tá? E aí a gente vai voltar naqueles achados ultrassonográficos que a gente falou de úlcera, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui um espessamento de parede. Esse aqui acho que é um duodeno, né? São 2 duodenos aqui, tá? Então, aqui, além, né, de a gente ter a úlcera em si, a gente vai ver que a gente tem outros achados de inflamação. Então, aqui, por exemplo, é um espessamento, né, da parede do duodeno, a gente vê que a gente tem uma perda do padrão de camada, né? E a gente começa a ver aí a úlcera em si. Então, por exemplo, aqui a gente vê o conteúdo gasoso adentrando nas camadas mais profundas do duodeno. Então, a gente sabe que essa mucosa está lesada, né? E está expondo as camadas mais profundas do duodeno, e o gás está entrando por aí, por essa lesão, tá?
Então, a gente, observar o conteúdo gasoso, né, aquelas bolhas hiperecogênicas, né, às vezes não é nem bolha, às vezes é um conteúdo grandão mesmo entrando dentro dessas camadas mais profundas, né, é um sinal aí bem importante para a gente fechar o diagnóstico de úlcera, né. Então, é uma cratera na qual o conteúdo gasoso consegue adentrar, tá bom? Muito bem. Aqui ainda do mesmo artigo, né? Então, a gente vê o gás aqui penetrando dentro da camada da parede aqui, né? Gástrica, tá bom? Aqui são 3 casos de linfoma gástrico. Aqui a gente tem uma parede gástrica, né? Espessada, e na sequência a gente tem uma redução de espessura, né? Que aqui é a cratera, né? É a úlcera, tá? Aqui mais um caso, né? De um espessamento e uma irregularidade, né, em que o gás entra aqui bem superficialmente, mas ainda assim com diagnóstico de úlcera, né, gástrica, tá? Então, 3 caras diferentes de úlcera, né, mas todas elas com gás entrando dentro dessas camadas mais profundas e nos avisando que a gente tem uma perda da integridade da mucosa aí, tá? Esse já é um trabalho de 2020, aquele era 2024, esse é 2020, vocês estão vendo que é um assunto ainda muito atual, né? Não só para a gente aqui, como eu falei para vocês aqui no Brasil, mas em outros lugares. Esse aqui era de cães, né? Então, o sucesso em diagnosticar as úlceras não foi tão grande quanto no artigo anterior, que foi em felinos, tá? Mas é o mesmo princípio. Como que eu vou achar a úlcera? A gente vai ver a cratera, né? Então, a gente vai ver a perda da integridade da mucosa e o conteúdo gasoso adentrando nessas camadas mais profundas, tá? Então, o conteúdo gasoso sempre dá essa pista aí pra gente, né? E fecha esse diagnóstico de úlcera, tá? Isso vale tanto para ulcerações gástricas, então aqui a gente tem um estômago, né? Quanto para outras partes do intestino também, tá? Tudo bem. Então, agora eu vou trazer alguns casos, né, de úlceras, não só meus, né, mas eu trouxe da Ana também, trouxe da Stephanie, né. Esse é um caso meu, que esse realmente eu achei que tem muita cara de cratera, porque a parede do estômago vinha espessada, então a gente via aqui o espessamento, a gente já via que tinha uma alteração inflamatória, e de repente a gente tinha uma super cratera aqui, né, realmente a mucosa lesionada, expondo as camadas mais internas, né? E o conteúdo, tanto o conteúdo gasoso quanto o conteúdo líquido adentrando nessa cratera aí, tá? Então, feito o diagnóstico de úlcera gástrica nesse caso, tá? Aqui é um outro caso meu também, que são 2 úlceras pequenininhas, né? O gás, de novo, adentrando aí para dentro da parede, né? São úlceras, são crateras não tão grandes quanto o caso anterior, né? Mas ainda assim úlceras gástricas, tá? Esse é um caso da Ana, né? Ah, não. Peraí. Esse é o caso da Ana? Sabe que agora eu tô com. Não, esse é seu. Esse é seu, Fê. É. Ah, não, esse aqui acho que é o da Stephanie. Esse é o da Stephanie, Então, a parede também outra vez espessada, né? Então, a gente vê aqui a parede do estômago espessada, né? E aí a gente vê esse conteúdo gasoso, você vê que não são microbolhas, né? Não são microbolinhas entrando, penetrando. É realmente um conteúdozão gasoso penetrando aí nas camadas mais profundas. Aí eu vou sempre lembrar da Ana vendo meu vídeo e falando, ai meu Deus, essa aqui também tá quase para perfurar, né? Tem um tantinho de nada aqui de parede ainda íntegra, né? Então, você vê a gravidade, né? Não é só a úlcera gástrica, é a possibilidade disso evoluir para uma perfuração que tem que ficar bem claro para o clínico desse paciente, tá? Esse acho que é seu, Ana. Isso, esse é o Madruguinha. Então, esse aqui eu acho bem bacana a gente ver esse caso, porque é diferente dos outros. A gente vê um espessamento focal importante nessa parede gástrica, né? A gente vê uma perda de padrão de camada nessa região, e a gente vê as microbolinhas entrando aí, né? Mais superficialmente, não adentra tanto quanto os outros casos, mas você vê que é um diagnóstico mais fino da úlcera, né?
A gente vê as microbolhas, a gente consegue fazer o diagnóstico de úlcera, a gente tem outros achados também aí de espessamento e perda de padrão de camadas que não nos fazem fechar o diagnóstico aí de úlcera, tá? Então, são caras diferentes de úlceras gástricas, no caso aqui eu trouxe todas gástricas, né? Só o próximo que não é. Mas todos a gente consegue fechar. E esse é um caso de uma úlcera duodenal. Foi a primeira vez que eu peguei, né? Então, um tantão de conteúdo também não é discreto, né? Não são microbolhas. É um tanto de conteúdo gástrico, né? E às vezes eu tenho até dúvida se é conteúdo gástrico, não, gasoso, eu não sei, às vezes eu fico até com dúvida se não é só conteúdo gasoso, se já adentrou aí também algum conteúdo alimentar para as camadas mais profundas aí do duodeno, né? Então, a gente tinha mais de uma região, né? Com essas lesões aqui, em que a mucosa estava lesionada e o conteúdo conseguia penetrar nas camadas mais profundas, tá? E aí, né, a gente tem que pensar no próximo passo, que é a perfuração, né? Então, depois da úlcera, o que a gente vai ver é a perfuração, e aí eu acho bastante importante a gente se atentar aos achados secundários, né? Que são os mesmos que a gente falou lá: peritonite, efusão peritoneal, linfadenomegalia, a dilatação de alça e redução de motilidade, achar a causa em si, que às vezes pode ser um corpo estranho, uma massa, enfim. Mas, nos artigos, eles falam bastante do aumento da sensibilidade do ultrassom em achar uma úlcera, por exemplo, né, uma lesão que evoluiu para uma perfuração. Por quê? Porque os achados secundários, né, os sinais ultrassonográficos secundários, eles vão ser muito mais importantes no caso de uma perfuração. Vai estar tudo mais evidente, né? Então, tomar esse cuidado. E aí, um sinal bastante importante é o pneumo peritônio. A gente vê gás livre na cavidade abdominal, é muito assustador, né? A gente reza para não ver todo dia, porque quando a gente vê um pneumo peritônio, quando a gente vê gás livre na cavidade abdominal, é muito sério, né? Da onde está vindo esse gás? Ou rompeu uma alça, ou esse gás está vindo do trato gastrointestinal, ou da onde ele está vindo, né? A gente tem alguma lesão, né? Alguma perfuração para esse gás estar entrando de fora, né? Do ambiente para dentro do abdômen. Teve uma cirurgia recente para a gente ver esse conteúdo gasoso lá, mas assim, não tendo a cirurgia recente, não tendo uma perfuração, né? Uma lesão, o gás tendo origem ali de dentro do abdômen mesmo é assustador, porque você tem que achar a origem. E normalmente são causas muito graves, né, que acabam tendo que ter um desfecho aí, um tratamento muito rápido. Então, o pneumo peritônio, você viu, né, procura uma causa, porque esse paciente tem que ser tratado com urgência, tá? Então, aí, finalmente, o caso que me fez, né, trazer aqui hoje para vocês, falar sobre úlceras e perfurações, é um felino, né, em que a gente começa falando lá dos primeiros achados, né, que é o espessamento da alça intestinal, né, a perda do padrão de camada. Então, a gente tinha uma lesão aqui já em forma de massa, né, uma massa aí no intestino, tá? Essa foi a primeira avaliação que eu fiz desse felino, né? Eu achei o espessamento, né? Eu achei a massa. No dia seguinte, eu fui reavaliar esse paciente já estava muito diferente, né? Eu conseguia ver, por exemplo, um dos achados que me chamou muita atenção foi que o lúmen, né, o conteúdo gasoso aqui dentro dessa massa já estava muito irregular. E tinha hora que parecia que esse conteúdo, ele avançava muito para dentro da parede, né? Aqui a massa, né? Mas esse lumen irregular me chamava atenção. E lógico que aí eu tinha muitos achados secundários, né? Eu tinha o líquido livre, né? Esse líquido livre aqui, ele não era anecogênico, né? Eu tenho a bexiga aqui com urina para provar que ele não era anecogênico, era um líquido com celularidade. Então, já comecei a pensar numa peritonite séptica, né? Numa efusão peritoneal séptica. Na sequência, eu vi o aumento de ecogenicidade, né, do mesentério. Então, aqui, né, o mesentério bem reativo, hiperecogênico, heterogêneo. Então, aqui eu já consegui também fazer o diagnóstico da peritonite. Então, eu já tinha o diagnóstico de efusão peritoneal, eu já tinha o diagnóstico de peritonite, né, eu tinha aquela massa. E aí, eu achei o gás, né, o gás livre na cavidade. Então, aqui, ó, o gás se sobrepondo ao parênquima hepático e a vesícula biliar. Eu tenho um videozinho aqui, né. Então, eu tinha esse gás livre dentro da cavidade abdominal, né? Não estava só localizado aqui, eu achava ele em outros pontos da cavidade abdominal também.
Mas quando eu vi o pneumoperitônio, é aquela coisa, acabou, né? Não tem mais o que fazer, esse gás tem que estar vindo de algum lugar, ele tinha essa massa no intestino, então ficou muito forte, né, a suspeita aí de uma perfuração intestinal, né? E ele tinha ainda, era bem clássico, ele tinha todos os achados secundários que a gente podia ter, né? Um estômago distendido, né? Que eu tenho o duodeno com líquido, né? Ele tinha uma perda de motilidade, uma distensão gástrica e duodenal, tá vendo? Ó, estômago bem distendido por conteúdo gasoso, aqui o duodeno distendido por conteúdo gasoso, e a gente podia ficar aqui o tempo que fosse, que a gente não via motilidade, tá? E aqui a peça, né? Essa peça até foi gentilmente cedida para mim, né? Lá pelo hospital Arbor. E aí a gente conseguiu fechar, né? Então, realmente tinha massa, a massa era intestinal, e aquele lúmen, né, irregular, aquela suspeita do gás estar realmente adentrando, né, as camadas mais profundas, e ter alguma coisa estranha, fechou, porque realmente eu não vi a perfuração em si, mas eu já tinha uma suspeita, né? E todos os achados secundários me levavam a pensar realmente numa perfuração, tá? Muito bem. Então, esse foi o meu caso desafiador, e espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer perguntas agora, fiquem à vontade.